Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre Rodrigo Caetano, porque o Atlético Mineiro e sua diretoria estão confiantes que ele vai recusar o convite da CBF, né? Depois das notícias que vinham saindo, de que ele já estava até trocando minutas do contrato, né? O Atlético parece ter feito mais uma reunião com o diretor de futebol, não sei se propor um aumento salarial, seja o que for. Parece que pode haver uma reviravolta e ele continuar, o que seria um grande alívio para o Atlético, visto que arrumar um bom diretor de futebol dentro do contexto aqui do futebol sul-americano é complicado, né? A gente sabe que assim tem diretores de futebol bons e ruins, né? Você tem o Rodrigo Caetano que vem se provando um bom diretor de futebol, conseguiu a contratação do Scarpa mediante concorrência de Flamengo Internacional, ele conseguiu a renovação do Guilherme Arana, pelo visto está fazendo aí progressos para negociação de uma renovação de contrato do Zaratio, ele conseguiu a renovação do Isaac, que estava perigando sair de graça. Até agora, pelo que a gente vê, é um trabalho discreto, mas bem feito. E assim, as negociações dele ano passado, mais que a gente possa criticar, ele contratou Edenilson, Patrick, ele conseguiu por um bom preço, visto que a gente está vendo aqui no mercado brasileiro, de preços inflados, ele até que foi muito bem, e se você olhar os gastos que o Atlético teve, até impressiona com recursos escassos o que ele faz. E a gente sabe que assim, muitos dos diretores de futebol aqui no Brasil parecem recusar trabalhar com pouco dinheiro disponível. É o caso do Alexandre Matos. Raramente você vai ver esse cara trabalhando com pouca grana para investir, e não é o cara que vai fazer grandes coisas também com pouco investimento. E a gente também tem o Paulo Brax, que, olha só, os nomes que poderiam substituir o Rodrigo Caetano no Atlético, só vai abrir uma aspa para isso, né? Era o Paulo Brax, que foi vinculado, ele fez o trabalho de diretor de futebol do Vasco na temporada passada. Pode elogiar-se a negociação com o Payet e o Vegete, mas isso gera mais um desespero. Foi quando a 777 já meio que abriu mão dos preceitos de só contratar jovens jogadores e deixou ali para tentar salvar a temporada, contratar alguns veteranos. E ali ele foi bem, eu acho que dá para dar o crédito a ele, mas ele é o cara que trouxe o Barbieri, isso para mim foi um erro bem grande. Ele foi o cara também que negou o Paulinho, que hoje está no Atlético. Se a gente parar para pensar, ele ajudou muito o Atlético Mineiro, mas eu acho que ele ajuda sendo o agente por fora, não dentro, né? A questão é, ele negou o Paulinho porque não estava convencido que ele iria jogar bem, voltando para o futebol brasileiro, depois do período difícil que ele teve no Bayer Leverkusen. E assim, muitas contratações questionáveis. E se a gente parar para pensar, o Vasco não gastou muito dinheiro naquela janela, né, de meio de temporada, onde trouxe o Payet e o Vegete, e foram lá que veio os reforços que deram impacto. Antes disso, as contratações que quase somaram 100 milhões de reais não fizeram nada de diferença no Vasco. E teve também agora o rumor de Leonardo, ex-diretor de futebol do PSG, no Atlético Mineiro. Eu não acredito, porque eu não acho que esse cara aceitaria trabalhar nas condições salariais do Brasil. Esse cara é uma bomba. Não é porque o cara trabalhou no PSG, no Milan, na Inter de Milão, que o cara vai ter capacidade para ser um bom diretor de futebol. Tem muito diretor ruim que foi para clube muito grande. Tem clube grande que não é sério, e o PSG, a meu ver, durante muito tempo não foi. Não à toa, quando ele é demitido, eles vão atrás de um diretor sério, que é o Luiz Campos. Mas a questão é, o Leonardo é o cara que comandou o PSG na diretoria de futebol de 19 a 22. Marcou um período em que ele brigou com vários jogadores e técnicos. Ele é o cara que, assim, tem o mérito de poder falar assim, eu consegui contratar o Messi, assim, como agente livre, o Sérgio Ramos, o Donnarumma. Aí ele conseguiu também, acho que a contratação do Achraf Hakimi, a maior contratação dele. Aí eu posso dizer que ele foi bem. Essa janela até, inclusive, não vai mal, mas ele é o cara que monta esse time, e o que ele me faz? Ele contrata Maurício Pochettino para comandar a equipe, né? Um cara que estava vindo num período sabático grande e que o último trabalho dele, apesar de ter pontos positivos no Tottenham, encerrou de uma maneira absurdamente ruim, né? O cara tinha o Antônio Conte livre do mercado, ele tinha vários técnicos de qualidade livre no mercado, foi atrás do Pochettino e deu no que deu. E aí tem outros assim, diretores de futebol idiotas que ainda acreditam no conto do Vigário, que o Pochettino é um técnico de elite, né? E aí a gente tá vendo o cara treinando até agora. E sim, gente, toda vez que eu puder fazer uma parte aqui do vídeo, uma ponta para criticar o Pochettino, eu vou. Porque é muita raiva, eu tenho que soltar isso aqui dentro de mim. Mas a questão é, tirando esses diretores de futebol, a maioria dos diretores de futebol no Brasil são ex-técnicos. Filipão era um diretor de futebol no Atlético Paranaense,
aí aceitou o convite para ser técnico do Atlético. E o Paulo Torre, por exemplo, do Cruzeiro, é um ex-jogador, é um ex-técnico, não sei se foi jogador, né? Porque aí é uma história diferente. Mas a questão é, ele é diretor de futebol, ele está ocupando mais essa função recentemente do que propriamente a de um técnico, né? Eu não acho o Paulo Torre um técnico ruim, acho que há de se dizer isso, né? Mas a questão é, a gente tem isso e às vezes é ruim porque ex-técnicos, né? Eles podem até saber identificar talentos, mas negociar salários, taxas de transferências é importante. O Rodrigo Caetano, dentre os nomes que a gente tem aqui no futebol brasileiro, ele vem se mostrando um dos melhores. Então, assim, se o Atlético perde esse cara, visto até o fato de que o Atlético não tem lá o orçamento mais livre possível, precisa de um cara que saiba fazer boas movimentações diante de um orçamento apertado, cara, é um golpe muito duro que pode atrapalhar o planejamento para as próximas temporadas. A permanência dele é positiva de várias maneiras diferentes, até porque, como eu disse, trazer um bom diretor de futebol dentro do contexto que o Atlético tá, que não é um esbanja total igual o Flamengo tem, e não é lá o esbanja total sem grana para gastar igual o Corinthians tem, não é fácil. Então, eu acredito que o Atlético, até por isso, esteja se esforçando muito para manter ele, e vamos ver se eles conseguem vencer essa queda de braço contra a CBF. Até porque o Edinaldo Rodrigues, quando bota uma coisa na cabeça, ele faz loucuras. Ele não botou na cabeça que tinha assinado com o Ancelotti, né? Ele ficou esperando o ano inteiro pelo Ancelotti, tendo o Ramon Menezes e Diniz como técnico da seleção. Então, a gente não pode ficar subestimando a capacidade de idiotice que o Edinaldo Rodrigues é capaz de fazer para conseguir seus objetivos. Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.